Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Tranquilo? Tudo na paz? Oh, glória, louvado seja Deus. Vamos lá, vamos começar a nossa manhã, continuando a falar do TDAH. Você pode dizer, pastor, de novo, irmão, esse é um assunto, vamos dizer assim, não muito novo, mas ao mesmo tempo novo. Né? Mas a gente percebe que esse sistema que está aí, o mundo, é bruto, é cruel, o sistema é bruto, é cruel e tem causado danos terríveis nas pessoas emocionalmente, né? Então, nós estamos, essa semana, nós falamos, hoje é quinta-feira, já falamos segunda, terça, quarta sobre TDAH e vamos estar concluindo, né? Chegando ao final, que essa semana nós falamos sobre isso. Então, hoje pastor, hoje vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre as comorbidades frequentes em pessoas com TDAH. Entendeu? Vamos falar de quê, pastor? As comorbidades frequentes em pessoas com TDAH. Tá certo? Então, as pessoas mesmo que com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, o TDAH, pode apresentar, vamos dizer assim, uma variedade, vamos dizer assim, uma variedade de comorbidade. Elas podem ser condições médicas, né, que, vamos dizer assim, ou transtorno mental, vamos dar exemplo, né? Transtorno mental que ocorre simultaneamente com o TDAH, tá certo? Então, ou seja, as pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem apresentar uma variedade de comorbidade, certo? Elas podem ter, vamos dizer assim, ser condições médicas ou transtorno mental, tá bom? Que ocorre simultaneamente. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, já existe uma associação para isso, graças a Deus por isso, porque, não, eu vou até repetir, nós precisamos prestar atenção e pedir ajuda. Para isso existem os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, para nos ajudarmos, tá certo? Então, foi feita uma pesquisa que estima que 70% das crianças com TDAH apresenta outras comorbidades e pelo menos 10% apresenta 3 ou mais comorbidades. Você prestou atenção a isso, irmãos? Você percebe quanto essa informação que eu estou passando para você, que você possa circular no meio dos seus grupos de WhatsApp, para que eles possam ajudar pessoas nesse sentido, irmãos. Precisamos ajudar pessoas nesse sentido, tá certo? Então, existem várias teorias que tentam explicar esses problemas, tá certo? Que aparecem em pessoas com TDAH. Uma delas é que na área do cérebro, relacionados ao controle da atenção, da impulsividade, tá certo? E hiperatividade, também estão envolvidos em outros transtornos, que pode explicar a tendência de comorbidade. Além disso, as pessoas com TDAH frequentemente enfrentam dificuldades emocionais e sociais, como a baixa autoestima, o problema de relacionamento e dificuldade acadêmica. Esses desafios podem aumentar o risco de desenvolver outros problemas de saúde mental, principalmente a baixa estima. A baixa estima, meu irmão, ele tem causado grandes problemas, principalmente em jovens. Entendeu? E existe também, agora, irmão, algumas das comunidades mais comuns que é incluída, que está presente nessas pessoas, que chama-se transtorno de ansiedade. Você pode dizer, pastor,
esse transtorno de ansiedade é novo? É não, é não. Pega a Bíblia aí, agora vamos ler o texto bíblico, tá bom? Pega a Bíblia aí para você ver uma coisa. O problema emocional de ansiedade não é um problema novo. Deus já tratava disso. Você tem uma ideia que Deus já tratava esse assunto? Olha só o que está escrito no 1 Pedro, capítulo 5. Você pode ler o 6, o 7, o 8, mas eu vou ler só o 7, tá bom? Olha o que está escrito aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É verdade? Então, há um transtorno de ansiedade, vamos dizer, que já vem de muito longe, tá certo? Muitas pessoas com TDAH sofrem de transtorno de ansiedade, com transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de pânico, fobia específica ou transtorno de ansiedade social. Então você percebe como é importante o diagnóstico desse tratamento TDAH. É muito importante. Outro é o transtorno de humor. Então, pode estar associado ao transtorno de humor com a depressão maior, transtorno bipolar ou distimia, que é depressão persistente a longo prazo. Então, é frequente alguns sintomas, vamos dizer assim, se sobreporem, o que pode tornar difícil distinguir entre os dois transtornos. Por exemplo, a falta de concentração e irritabilidade e impulsividade pode ser característica tanto do TDAH quanto do transtorno do humor. Irmãos, é importante, você vê que lá quando eu leio o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, você fala que os discípulos já tratavam esse assunto de ansiedade. A gente precisa encarar com verdadeira realidade, que precisamos sim tratar essas pessoas. Então, transtorno de conduta e oposição. O TDAH está frequentemente associado à dificuldade no controle emocional e na regulação do comportamento. Isto pode levar à explosão de raiva, impulsividade e dificuldade em lidar com a frustração. Características que também são comuns nos transtornos de conduta e no transtorno de oposição desafiante. Você percebe isso? Como é importante você encarar e saber o que está acontecendo com você, tá certo? Então, veja bem, o transtorno de espectro, desculpa, do autismo, tá? TEA, tá certo? Existe uma sobreposição significativa entre o TDAH e o TEA. E muitas pessoas com TDAH também apresentam sintomas de espectro autista, como dificuldade social, comunicação atípica, interesses restritos. Irmãos, é importante você, eu disse no último vídeo, como é importante você procurar um médico para ver esse tipo de problema, tá certo? E a gente percebe que as pessoas não estão dando crédito, muitas vezes, acha que é besteira. Mas outro, transtorno de aprendizado. A dificuldade de aprendizado, como dislexia e descalculia, ou transtorno de aprendizado não verbal, são comuns em pessoas de TDAH, já que ambos os transtornos podem afetar a atenção, concentração e funcionamento acadêmico. Veja como é importante você
em procurar ajuda, porque isso vai trazer muito transtorno em termos de que disso. O seu aprendizado ser cada dia mais dificultoso. E isso é importante, irmão, você saber disso. O transtorno, sinceramente, o transtorno de Tourette. Há uma sobreposição significativa entre o TDAH e o transtorno de Tourette, TS. Isso significa que algumas pessoas com TDAH também podem apresentar sintomas de TS. No entanto, a maioria das pessoas com TDAH não desenvolve o TS, o transtorno de Tourette, que é um distúrbio neurológico caracterizado por tiques motores vocais e involuntários, tá certo? Outra coisa interessante que acontece é a dependência química. Pessoas com TDAH também maior risco de desenvolver transtorno relacionado no uso de substâncias como abuso de álcool, tabaco, maconha e outras drogas ilícitas. Veja o perigo do TDAH, que ela pode atrair isso, que a pessoa corre um sério risco de desenvolver esse transtorno. Um transtorno do sono, distúrbio do sono como insônia, apneia do sono, o síndrome das pernas inquietas são comuns em pessoas com TDAH e podem contribuir para sintomas de TDAH como falta de atenção e hiperatividade. É importante notar que todas as pessoas com TDAH desenvolvem comorbidade e a gravidade e a natureza das comorbidades pode variar de pessoas para pessoas. O tratamento é ideal para o TDAH. Há muitas vezes inclui a avaliação do tratamento de comorbidades subjacentes para melhorar a qualidade de vida. Amados, a minha netinha, ela está numa creche, ela vai estar 5 anos. E a escola, uma professora disse que ela poderia ter TDAH, que procurasse um especialista. De imediato, eu achei isso muito complicado. A minha com 4 anos de idade já tem esse tipo de problema. Agora, quando eu procurei me aprofundar nesse assunto, tá? Porque, como eu disse, ela é minha netinha, eu gosto muito dela, eu amo ela. Então, veja bem, eu percebi agora que ela precisa realmente, sabe, procurar um especialista. Talvez você conheça alguém assim também, que a professora falou, que a professora informou, e você está se resistindo. Mas como você percebeu quando eu li lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, certo? O que aconteceu? O texto é muito claro, quando diz assim, lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso pode ser importante, você pode saber disso, por quê? Porque a Bíblia já falava sobre isso, tá certo? Então eu vou, nesse momento, terminar essa parte, tá? Pedindo a você que você venha aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa teu like, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber esse vídeo. Compartilha esse vídeo, tá? Tá bom? Não deixa de compartilhar, deixa teu comentário, tá certo? Deixa teu comentário, tá bom? E se inscreva no canal. Me ajuda a chegar a 1001 inscritos. Eu conto com você. Até amanhã, em nome de Jesus.